Tcharararari. Hein, professor? Aí, tipo, a Vai. gente pegaria uma tabelinha de outro lugar e gravaria? Qual que era a pergunta mesmo? Não entendi. É tipo assim, aí eu falei que daí a gente ia tomar tinta porque nossa tabela da apostila não É, tem cor. eu vou imprimir uma coloridinha. Calma aí, calma, que eu vou imprimir uma coloridinha. Quando voltar, eu vou entregar para vocês. É uma Beleza. plastificadinha. É bom cada um ter uma plastificada, bonitinha, colorida, porque a gente vai usar, né? Ao longo do Uhum. curso. Então, eu vou imprimir uma para cada. Essa tabela aqui mesmo, essa mesma aqui. Eu imprimo ela na gráfica ali e mando ou, ou na colorida mesmo e plastifico ela. Aí entrego para cada um. Porque aqui tem essas informações. Né? Então, mercúrio e bromo são líquidos. Aí nós temos os gases nobres, são gases. E aí, nitrogênio, oxigênio, todo mundo sabe que isso é um gás, né? E aí Uhum. tem mais o flúor e o cloro, cara. O flúor e o cloro que são gases. Então, voltando no exercício. Acho que vamos ter que imprimir algum colorido. Ou ter no celular. Mas acho que não, só esse exercício que tá pedindo isso daí. Ô, professor, deixa eu só. Pra mim saber aqui, que isso daí eu tava com dúvida esses dias. O galho, ele é sólido em temperatura ambiente, né? Se você É, subir um pouco a mais, ele já vira líquido, né? assim como o chumbo, né? Ele Porque tem se eu não me engano, o galho você consegue deixar ele líquido na sua mão. na mão, é isso. Porque a nossa temperatura corporal é em torno de 37 graus, né? Uhum. Já é acima do ponto de fusão dele, do galho. O galho tem para vender na Wish da China, você compra lá, pecinha de galho. Eu já vi já. Tem para vender nele. Deixa eu fixar aqui em mim, para ele ficar me vendo. Aí. Então vamos fazer esse, já aproveitar que a gente acabou de olhar lá. Ó, cloro é gasoso. Mercúrio é líquido, então já não está no mesmo estado de agregação, tá? No mesmo estado físico. Então, olha só o exercício, né? O cara coloca essa palavra, se você não sabe o que é, você já rodou também. O que é estado de agregação? Já rodou, é estado físico. Então, por isso que eu perguntei. Eu fiquei, ué, o que é isso? Mas é isso, ó. O próximo, a letra B. Mercúrio, magnésio e argônio. O argônio é gás nobre. Mercúrio é líquido. E o magnésio é sólido. Nada a ver. Aqui, ó, mercúrio, argônio e cloro, ok, são gases. Agora, mercúrio é líquido. Letra D. Cloro é gás. Enxofre é sólido. Sólido e sólido. O último, iodo é sólido, enxofre sólido e magnésio sólido, letra E, tá? Ah, beleza, nego. Ah, Todo mundo sólido. Letra E. entendi. Questão 3, olha só. De tabela periódica com distribuição eletrônica. É assim que vai rolar a parada. Os três elementos. Tá gravando? Tá. X, Y e Z têm as seguintes estruturas eletrônicas no estado fundamental. Então tá aqui, bonitinho, tá? Já tá aqui, o cara já fez no estado fundamental, ó. Lembra que a gente falou de estado excitado e fundamental? Então aqui tá no estado Sim. fundamental. Todas as caixinhas preenchidas. Uhum, isso. Aí ele poderia perguntar, é possível ter estado excitado para fulano? Aí você tem que fazer o teste, desenhar a última caixinha lá e ver se dá para alguém pular e emparelhar, ou se tiver tudo preenchido, saltar para a próxima. Só salta para a próxima se já tiver tudo preenchido, tá? Os elementos X, Y e Z são classificados respectivamente como elementos de transição, gás nobre. Então vamos ter que ver, tá? Como que eu vou ver isso? Quem que o cara é? Pela família, tá? Ele está em ordem energética, que é a distribuição eletrônica. Então vamos ver quem é a maior família de cada um. Deixa eu pegar a caneta, venha comigo. Nesse caso aqui, qual é a maior família, gente? Olha só os números. Ó. A família é a camada do átomo. Esse número aqui indica a família, tá? Indica a família que o cara tá. A maior dela indica a família. Sempre a maior. Sempre a maior. O Y, a maior é a 3, certo? É a maior. O Z, maior é o 4. É o 4. Beleza, é o maior de todos. Isso indica qual é a linha, tá? Eu falei família, eu tenho a tabela periódica, tá? Tá aqui uma tabelinha. Meu pai. Uma tabela eu tenho as linhas. Esses são os períodos, tá? Então esse número aqui indica o período. Beleza. Agora,
Ah, apertei alguma coisa aqui no meu computador. Pera aí. Deixa eu tentar tirar isso. Sai. Agora aqui, ó. Para saber se ele é um elemento de transição, gás nobre, etc., vai depender de quantos elétrons os caras têm na última camada, quando ele terminar em S ou P. Olha só a dica agora. Se o cara termina a distribuição eletrônica dele em S ou P, ou, né? Se ele termina, fiz a distribuição, terminou em S ou P, eu somo os elétrons da última camada, vou somar os elétrons da última camada, e isso vai me indicar qual é a família que ele está, tá? Tipo, vamos pegar o Z. Qual é a última camada? A última camada ele terminou em P. A última camada é a 4. Tem 2 vezes o 4. Para eu saber a família que ele está, basta eu somar os elétrons aqui, ó. Basta eu somar os elétrons. 4 com 2 dá 6. Então ele é da família 6A. Esse cara aqui. E ele está no quarto período. Ele está na quarta linha lá na família 6A. Tá vendo? Pela distribuição eletrônica eu identifico o cara. Então é fantástico isso daqui. Terminou em S ou P, pega a última camada, todos os números que se repetirem e soma os elétrons. A soma dos elétrons indica qual a família, onde é que ele está. 6A, primeiro, se terminou em P, ele é representativo. Lembra que eu tinha mostrado? Terminou em S ou em P, ele é representativo. Então eu sei que esse cara aqui é um elemento representativo. Ele está na família 6A. Professor, dá uma resumida na última informação ali. Quando S ou P, tu pega... Como que é? Tá, vamos lá. Se ele terminou a distribuição em S ou P, para eu saber a família dele, tá? Para eu saber em que família ele está, o que eu vou fazer? Eu pego a maior camada, e somo os elétrons dessa última camada. Então, aqui no caso, a maior não é a 4? Peguei todos os 4 e somei os elétrons. Esse número de cima não indica o elétron, né? Então, 4 com 2 dá 6. Esse cara está na família 6A. Isso é para a família A apenas. Isso funciona para a família A, tá? Família A. Beleza. Olha o próximo aqui, ó. Terminou em D, o Y terminou em P. Beleza, em P dá certo. Isso aqui dá certo. Em D eu vou falar como é que funciona. Como é que eu faço mesmo? Terminou em S ou P. Aqui terminou em P. Pega os elétrons da última camada. A última aqui não é a 3, é a maior, né? A última camada é a maior, não é a que está por último. Põe isso na cabeça de vocês. É a maior que a última camada. Soma os elétrons. 2 com 6 dá 8 elétrons, né? 8 elétrons. Quem termina com 8 elétrons, galera, é a última coluninha aqui, ó. Como é que chama ela mesmo? Quem lembra? Os gases nobres? Gases nobres. É o gás nobre. O cara terminou ele tem 8 elétrons na última camada, ele é um gás nobre. Eu já sei que esse cara aqui é um gás nobre. Esse daqui é um representativo, tá? Ele está na 6A. É um calcogênio, o nome da família específico, né? Agora, quando termina em D, ele é um elemento de transição, tá? Eu já sei isso, genericamente. Agora eu vou ensinar para vocês para saber a família dele. Transição. Horrível, mas conseguimos ler. Agora, família desse cara. Família desse cara é o seguinte. Terminou em D, você vai pegar o último S e o último D. Geralmente eles estão juntos, tá? O S e o D, e soma os elétrons, ó. Quando ele termina em D, você pega o S e o D, tá? O último S e o último D e soma os elétrons. Não importa a família. Você pega o último S e o último D. O último S e o último D e soma. 2 com 5 dá 7. Então ele é da família 7B. Ele é da família B, tá? Quando termina em D, ele é da família B. Confuso, né? Um pouquinho. Eu acho que a gente vai ter que treinar melhor isso daqui. Como que é, professor? Repete aí para mim anotar aqui. Tá. SD. Quando ele termina a distribuição em D, para saber a família, você vai pegar o último S, subnível S, com o último D. E vai somar os elétrons. Então, peguei o último S, tem esse cara aqui. E o último D que tem. Geralmente, eles estão juntos. Então, nós vamos somar o S com o D, os elétrons dele. 2 com 5, deu 7. Ele é da 7B. Então, isso para elementos que a distribuição eletrônica termina em D. Ele é um elemento de transição, tá? Então, ele está querendo saber aqui, respectivamente, quem são os caras? O primeiro é de transição. Ele não quer saber a família. Eu fiz um extra aqui. O primeiro é de transição, o segundo é de gás nobre e o último é representativo. Pronto, da letra A. Fechou? Já de cara. Não. Tá certo. Letra A. Transição.
Gás nobre é o do meio. E o último é um representativo. Vamos brincar um pouco mais com isso daí. Necessário. Sei que vocês já estão cansados, mas é o preço a pagar, galera. Quer passar? Então tem que treinar. Não adianta não. Agora quem está assistindo Big Brother, fazendo outra coisa e agora, não sei nem o que passa agora, tem uma coisa a dizer. Só lamento. Perdeu, Playboy. Perdeu. Não tem espaço para... Não dá espaço para mediocridade. Bicho, a gente tem uma tendência em ser medíocre. A aceitar pouca coisa, aceitar o menos. Isso é ser medíocre, aceitar pouca coisa. Você está sendo medíocre. A gente tem uma tendência a isso, a se conformar com um pouco. Cara, você tem que lutar contra isso o tempo inteiro. Eu mesmo, eu gosto muito de ser medíocre. É muito bom, né? Não preciso me esforçar para ser medíocre. A população é medíocre. O povo não quer se esforçar. Agora, vocês que querem vencer estão aqui porque quer vencer. Bicho, não dá espaço, cara. Vai ter dia que você vai estar cansado, não quer assistir a aula, não quer não sei o quê. Você arruma 1000 desculpas para não estar lá. Não faça isso. Você vai estar se sabotando. Você é seu pior inimigo. Você tem que lutar contra você mesmo o tempo inteiro. Essa é a dica. E outra dica, tá? Deixa eu até puxar eu aqui. Deixa eu dar uma estopada aqui. Olha aqui para mim, todo mundo. Outra dica. Para a gente aprender, galera, nós temos aqui o córtex frontal, tem um lóbulo, não sei das quantas, que tem aqui na biologia, né? O Fabrício talvez fale isso aí para vocês. Quando a gente estuda, nosso olho já conecta, tá, com os neurônios essa parte frontal. Tudo fica aqui, ó. Aqui é a memória curta. Isso daqui você perde rápido. Esquece rápido. Por quê? Para a memória de longo prazo, essas informações que estão nessa região do cérebro tem que transitar para trás, para essa região de trás aqui da cabeça. Para isso, você precisa descansar bem, tá? Você precisa dormir bem. Esse negócio de ficar até altas horas no WhatsApp, não sei o que, cara, isso prejudica muito. Você não fixa, essa memória vai ficar perdida. Meu negócio está virando aqui. A memória vai ficar perdida. Então, isso prejudica você. E outra coisa, uma técnica de estudo, é você parar, pega uma folha, tipo amanhã, e escreve tudo que você lembra do assunto. Vamos supor, tabela periódica, parte histórica. Eu lembro disso. Lembro o que é família, o que é período. Quando faz a distribuição lá, a região onde é S, onde é P, o que chama representativo, transição, transição interna. Faz a distribuição eletrônica, terminou em S ou P, eu somo os elétrons e dá a família. Quando eu terminar em D, eu pego o último S e o último D, somo da família B. Então, anota tudo que você sabe. Isso chama-se metodologia ativa. Começa a praticar isso. Faz o teste com qualquer coisa. Pega uma folha, escreve tudo que você lembra do assunto. Aí depois você vem na apostila e compara. Putz, faltou tal coisa, faltou isso. Você vai complementando. Passa uns dias depois, você pega um tal assunto qualquer aleatoriamente e se escreve de novo. Assim, você tem que estar sempre relembrando. Tem uma curva, tá? Você aprende uma coisa, você vai esquecendo, vai passando o tempo, você vai esquecendo. Você tem que estar relembrando para sempre estar alimentando. Então, todos os assuntos você tem que estar revisando. Bate o olho só, tá? Pega lá a apostila, vai batendo o olho, assim, rapidão. 10 minutinhos, cara, você já vê tudo. Vê tudo que a gente viu até agora. Só batendo o olho. Ah, tal coisa, relembrando. Porque se deixar, nunca mais você olhar, nunca mais você vai esquecer. Então, sempre tem que estar olhando, sempre tem que estar revisando. Por isso que toda aula eu pego e volto lá atrás, mas falando tudo de novo. Então, pratiquem isso, tá? Vamos voltar lá para a aula. Momento coach do tio Clay. Onde é que eu estava? Estava fazendo exercício. Esse daqui deu letra... Qual tinha dado? A, né? Era A. Dá uma sensação de vazio quando eu falo e ninguém responde. Sim, era a letra A. Né? Mas é triste, cara. Vamos ver o que fala isso aqui. Parece difícil essa questão. Dados, alguns elementos. Tô terminando. Mais aí 45 minutos a gente termina. Os elementos estão apresentados no quadro a seguir. Nossa, que chato. Número atômico, massa e ponto de fusão. Considere as afirmações. Vamos lá. Os elementos sódio e chumbo. Sódio. Deixa eu pegar a caneta que é mais fácil, que eu rabisco. Tudinho isso aqui. Sódio e o chumbo. Apresentam-se no estado sólido a 200 graus. Opa, então vamos ver. Isso depende do ponto de fusão deles, tá? 200 graus
Porra, 200 graus é maior do que o ponto de difusão do sódio, né? Então quer dizer que ele não vai ser... O chumbo, tudo bem. Ponto de fusão, para eu fazer ele derreter, para ele virar líquido, eu tenho que chegar em 300. Agora, o sódio não. Então, esse aqui está errado, esse item. Em 200 graus, o sódio já virou líquido, ó, faz hora. Vamos ver o próximo. Os elementos berílio possuem 4 elétrons de valência. Ai, carai, cadê o berílio? Tá aqui, o berílio. Número atômico 4. O que eu vou ter que fazer dele? Distribuição eletrônica. Já decorei, ó. 1s2, 2s2, 2p. Oh, já foi, né? 4 só. 4 elétrons. O que ele falou? O elemento berílio possui 4 elétrons de valência. A camada de valência do berílio é a 2. O que é a camada de valência? A maior. Maior. Eu tenho a camada 1, camada 2. Ó. A 2 aqui ela é a maior. Esse número indica a camada. Quantos elétrons tem nela? Apenas 2. Então ele falou que eram 4. Mentira, vilão. Próximo, 3. Os elementos lítio e sódio são metais. Vamos pegar então lítio e deixa eu apagar, pegar a borrachinha, erase. Ó, que chique. Você é louco. Lítio, cadê o lítio? Tá aqui. E o sódio? São metais, sim, são metais. Muito semelhantes, por estarem no mesmo período da tabela periódica. Sim, se os caras estão no mesmo período da tabela periódica, isso garante a eles semelhança química. Eles são semelhantes, química e fisicamente, tá? Ok, o lítio e o sódio, isso aqui é uma afirmação, tá? Eles, então, como você vai falar por estarem no mesmo... Como que eu vou saber se está no mesmo período? Importante saber alguns períodos, tá? Algumas famílias. A deles é uma, você ter de cor. Depois a gente vai treinar isso, não é agora o momento. Mas, como isso é uma afirmação, então, porque eles estão no mesmo período, logo eles são muito semelhantes. Tá? A tabela periódica está organizada assim. Quem é semelhante, por isso que é chamado de família. Quem é da mesma família é parecido. Então, eles estão agrupados ali juntos. Ó, item 4. Pode-se afirmar que o átomo de alumínio está no grupo 3A, e terceiro período. Eu não tenho uma tabela aqui para olhar. Vou ter que decorar? Não. Eu tenho o número atômico do cara. Faz a distribuição eletrônica. 1s2, já decorei, ó. 2s2, 2p6, 3s2, 3p1, né? Deu 13? Vamos somar? 2 com 2, 4, com 6, 10. 12, 13. Terminou em 3p1. Para saber, terminou em P, como que eu faço para saber a família do cara? Pega a última camada, a maior camada, e soma os elétrons. 2 com 1 dá 3. Então, esse cara é da família 3A. Me dê, papai. Correto. Certo, né? Tá certo esse item. Os outros estavam... Quem estava certo mais, eu perdi aqui. O 3 estava certo. 3 e 4, né? O resto tá errado, né? 3 e 4. Da letra C? Ah, Ixi, não. Que letra que dá aí? É que eu não tô vendo aqui. Deixa eu baixar. Vai dar... Não tem. Não dá nenhuma não, professor. Ah, não, mas tem errado aqui, pô. Não deu nenhuma, mas ó. 1, 2 e 3 não, são erradas. Não, porque a 3 está certa, né? Somente a alternativa 1 e são corretas. Não, isso daqui não pode ser porque a 1 não está correta. 2 e 3 são corretas? Não, porque o 2 está errado. Letra D, vamos deduzir aqui. Somente 2 e quem? São erradas? 2 e 1. Vamos colocar 1. Isso que eu ia falar. Eu acho que é 2 e 1 aí. 2 e 1. Tem que ser isso aqui para ser errada, porque o resto a gente provou aqui que tá certo, né? Já foi provado. Então coloca aqui, que é 1. Gambiarra, pô. Ai, cadê a caneta, velho? Ô, louco. Aqui, ó. Então, fechou, porque o outro, ó, 1 e tal são corretas. Não, 1 não tá correto. É a 3 e 4 correta. Então, fechou. Gambiarra, hein? Só fazendo. Ô, professor, sua câmera aí agora só tá pegando no armário mais quase, pô. Tá mesmo. Pera aí. Aqui, girou aqui, meu. Eu uso meu celular de webcam. Porque a qualidade é melhor, né? Do que o do notebook, né? Então, meu celular é a minha webcam. Se for comprar uma webcam de alta qualidade, é caríssima. Mas eu tenho celular, porra. Que é bom, que é top.
Então não precisa mais. Fechou esse aqui? Exercício tudo fodido, né? Ai, ai. Nessas questões, os elementos químicos estão genericamente representados por A, B, C, D, não sei o que lá. Considere as informações sobre os elementos químicos. A, B, C, D e E. Tá? O átomo neutro do elemento A tem 10 elétrons. Puta, bicho, eu acho que esse daqui tá bugado, hein? Era para estar esses elementos aqui, ó, na tabela. Era para estar identificado. Eu ia pegar, tipo, o elemento A. Vamos supor que ele tá por aqui. Aí, como que eu ia saber que ele tem 10 elétrons? Pela família dele, né? Distribuição eletrônica. Daria para eu prever isso. O senhor tá foda aí esse exercício, hein? Pô, tá foda, bicho. Esse daqui tá zoado. Ele era para ser esses números. Ah, na hora de passar aqui, essa porcaria desconfigurou, velho. Foi mal. Depois eu vou ver certinho aí e mando ela pra gente resolver, que é uma questão interessante. E pra gente finalizar à noite, quase 9 horas, né? O horário da aula. A gente não tem aula até 9h15? Pronto. Falar módulo 15, cara, era pra gente estar indo lá na frente, tá? Também esse coronavírus aí deu uma atrasada legal. Filha da mãe. Falar das propriedades aqui, pelo menos dessa aqui, tá? Do módulo 15. São as propriedades periódicas. Propriedades periódicas, nós temos algumas informações aí sobre a tabela periódica, tá? A palavra periódico representa justamente coisas que se repetem, tá? São coisas que se repetem. Então, nós vamos falar primeiro, quero falar primeiro do tamanho do átomo. Aqui está falando, vamos falar primeiro do tamanho do átomo, que é o raio atômico. Cadê? Tamanho do átomo, tá aqui, ó. Raio atômico. O raio atômico, ele indica o tamanho do átomo. Os átomos, eles possuem tamanhos diferentes. Olha aqui, isso aqui está representando o tamanho. O que influencia no tamanho do átomo? Alguns fatores. Quantas camadas ele tem? O átomo que possui mais camadas, ele é maior que o outro. Então, deixa eu voltar para a tabela, que é melhor para explicar nela. Vou explicar tudo isso aqui na tabela, tá? Vou falar dessas propriedades aqui, ó. Então, primeiro, o raio atômico, galera, acompanha aqui comigo. Olha só, eu não falei para vocês que os elementos estão organizados em ordem crescente de número atômico, em famílias e períodos, né? As famílias, os caras que têm propriedades químicas semelhantes estão agrupados nas famílias. E nas linhas, os caras que possuem o mesmo número de camadas estão na mesma linha, no mesmo período. Então, o cara que está na terceira linha, ele tem 3 camadas, beleza? Então, concorda comigo que, como se fosse uma cebola, quanto mais camadas essa cebola tiver, maior vai ser o tamanho dela, né? Uma cebola, quanto mais camadas, maior ela vai ficando. Então, átomos que estão aqui embaixo da tabela são maiores do que os que estão em cima. Tá? Isso é o raio atômico. Quanto mais camadas, maior é o átomo. Um átomo pequenininho, o hidrogênio só tem uma camada. Ele é pequenininho, um átomo minúsculo. O hélio também é pequeno. Aí agora aqui você já tem átomo com 2 camadas, já é um pouco maior. Agora aqui o frâncio. Isso daqui, galera, influencia diretamente na propriedade dos átomos. Então, se compreender a tabela periódica, vai influenciar na propriedade dos elementos químicos, dos compostos. Depois, quando a gente estudar como que eles interagem, opa, se esse cara é grandão, eu sei que a nuvem eletrônica dele vai distorcer mais fácil, então é bom entender isso agora. Os átomos têm tamanhos diferentes. Outra coisa é o seguinte, quando eu caminho na linha aqui, ó, no mesmo período, vamos pegar aqui, do K até o criptônio, do potássio ao criptônio. Quando eu caminho nesse sentido aqui, os átomos vão diminuindo para a direita, eles aumentam para a esquerda. Por que vai diminuindo? Quando eu vou caminhando, deixa eu ampliar aqui, ó. O que vocês observam aqui que vai aumentando? Olha esses números, ó, 19, 20, 21, 22. Esse número aqui em cima indica o número atômico, está em ordem crescente, ó. O que é o número atômico? O número atômico indica o número de prótons, quantos prótons o átomo tem. Próton não é positivo? Vamos usar o raciocínio aqui, ó. Próton é positivo. Quanto mais prótons tiver, aumenta a carga nuclear. Tem uma palavrinha lá embaixo. Ó. O que é carga nuclear? A carga do núcleo, quantidade de prótons. Quanto mais prótons eu tiver, maior é a atração pelos elétrons. Então, conforme eu caminho para a direita, olha aqui, ó. Conforme eu caminho para a direita, vai aumentando o número de prótons, logo vai aumentando a atração do núcleo pelos elétrons. Isso faz com que, se tem atração, ele puxe os elétrons para perto dele, tá? Então, isso faz com que o átomo diminua de tamanho.
Então, na mesma linha, comparando átomos, quem está mais à esquerda da tabela é maior do que quem está mais à direita da tabela. Ok? Por que que isso acontece? Perguntarem por que que isso ocorre? Porque aumenta o número de prótons, aumenta a carga nuclear. Fulano tem mais prótons do que o ciclano. Portanto, ele é menor. Quem tem mais prótons diminui. Tá? Porque diminui. Gente, vamos relembrar uma coisa importante. O que faz diferença no tamanho do átomo? É o núcleo. O núcleo é pequenininho, é compacto e denso. O que influencia no tamanho do átomo é a eletrosfera, a região dos elétrons. Ela diminuindo ou ela encolhendo. Isso que influencia. O núcleo, ele tendo mais prótons ou não, vai aumentar lá no núcleo do átomo, mas não no tamanho dele. O tamanho do átomo é onde é toda essa região aqui, ó. Então, se o meu núcleo tem mais prótons, ele faz o que com essa eletrosfera? Ele atrai os elétrons para perto dele. Então, faz com que o tamanho do átomo seja menor. Então, tem exercício que vai perguntar isso daí. Tá? Fulano é maior do que o ciclano. Então, depende. Como que eu vou pegar dois caras aqui, ó. Vou pegar comparando. Vou pegar o bário, tá? E o cromo. Quem é maior? Bário e cromo. O cromo é maior que o bário. Não, pô. Não? Não. Primeiro fator que vai diferenciar eles é as camadas. Quem tiver mais embaixo é maior do que quem está em cima. Então, esse é o primeiro fator. Se o cara está mais embaixo, ele é maior do que quem está mais em cima, tá? Logicamente. Então, o bário é maior do que o cromo. Beleza? Ficou claro isso? Ficou, né? Beleza, beleza. Agora eu vou comparar assim, ó. Entre o cromo e o níquel, por exemplo. Cromo e níquel. Quem que é maior? Maior. O níquel, então. Não, pô. Oxe! Não, é o cromo que é maior. Porque lembra que eu falei assim, você vai andando para a direita, vai aumentando a carga nuclear. Portanto, aumenta a atração. O átomo vai diminuindo de tamanho. Então, conforme eu vou andando para a direita na tabela, vai diminuindo o tamanho do átomo. Quem está mais à esquerda é maior do que quem está à direita. Quem está mais embaixo é maior do que quem está em cima. Entendeu isso aí? Quem tá mais embaixo é maior. Quem tá pra esquerda é maior. Quem está mais à esquerda é maior do que quem está à direita. Então, vamos pegar a caneta para anotar. O tamanho do átomo. O tamanho do átomo aumenta, então, para baixo e para a esquerda, tá? Então, quem é o maior átomo de todos? É o frâncio, tá? Esse cara é o maior de todos. Então, quanto mais perto do frâncio estiver, maior é o átomo, tá? Fica assim? Fica mais fácil? Quanto mais perto para esse canto aqui, ó, conforme você caminha para esse sentido aqui, os átomos vão aumentando de tamanho. Conforme você vai subindo, vai diminuindo. Esses átomos aqui são pequenininhos, tá? São menores. Os caras que estão aqui são grandões. Tanto é que eles são os metais. Aí tem toda uma lógica. Isso faz muito sentido para muita coisa. Os metais, por exemplo, são fontes de elétrons. Os caras têm muito elétron. São grandão, os caras são gordão, cheio de elétron. Para doar e vender. Por isso que conduz eletricidade para caramba. Beleza? Entenderam o lance do tamanho do átomo? Esse é a primeira. Agora ficou claro. Acho que sim, né? Agora, né? Então sempre eu vou comparar assim, ó, na mesma linha. Quando eu estiver na mesma linha, no mesmo período, quem está mais à esquerda é maior do que quem está à direita. Quando eu pego na mesma coluna, quem está mais embaixo é maior do que quem está em cima. E quando eles estão diferentes, igual tá aqui, igual eu fiz agora, ó, bário com cromo, quem está mais embaixo ganha, tá? Sempre. Sempre ganha. Essa é a primeira propriedade. Então, eu falei do raio atômico. É o tamanho. Agora eu vou falar de uma outra propriedade, que é energia de ionização. Energia. Nem sei se está nesse módulo ou está no próximo, tá? A aula foi real, mais de 2 horas. Não entendi. Não, você falou que a aula ia ser mais de 2 horas e realmente está sendo mais de 2 horas. Eu falei que tá dando as 3 horas nossas de aula. Tá? Cara, se não fizer assim, a gente não cumpre nada. Vai chegar ao final do ano e a gente está falando em ligação química ainda. E a gente tem muita coisa, tem que discutir química orgânica, fisicoquímica, é muita coisa, né? E vocês estão ferrados, só isso que eu tenho para dizer. Mas não pode desistir, a gente está aqui para animar vocês, seus doidos. Procura nós aí durante a semana, tá? Procura eu, procura os colegas. Manda dúvida. Vocês não mandam?
Não manda, eu fico louco. Cadê? Ó, encerrou esses 10 minutos aí, acabou a aula, tá? Vem mensagem para mim aqui que vai encerrar. Em 10 minutos, acabou a aula. Vou falar de energia de ionização. Essa energia de ionização é o seguinte. Isso daqui tem uns exercícios bem complexos. É a energia necessária para eu tirar elétrons do átomo. Ó, vou desenhar aqui. Eu tenho o núcleo do átomo e os elétrons ao redor. Estou representando aqui o modelo de Bohr. Tá? Camadas. Tem os elétrons. Energia de ionização é a energia necessária para eu conseguir tirar um elétron daqui, ó, para arrancar esse elétron. A energia que eu precisar fornecer de calor, por exemplo, aquecer e o elétron saltar, é chamado de energia de ionização. É energia mínima. Ele é calculado, é um valor calculado para cada elétron, de cada átomo, tá? É tabelado, inclusive, isso daí. Agora, a tabela periódica, ela dá essa informação para nós. Tem como eu saber quem tem maior... Pego 2 elementos químicos. Quem tem maior energia de ionização? Tem como eu saber. Vamos pela lógica. O tamanho... Vamos relacionar, inclusive, uma coisa com a outra. O tamanho do átomo e a energia de ionização. Olha só que loucura que eu vou fazer aqui agora. Vou relacionar as duas coisas. Olha só, gente. Vamos imaginar o seguinte. Um átomo que é grandão. Olha aqui para mim agora, ó, no quadradinho. Um átomo que é grandão. Ele tem o núcleo dele e os elétrons lá longe, tá? Eu tenho elétrons distribuídos aqui ao longo das camadas, né? Tem elétron lá longe. Ele não tem muita atração por aqueles elétrons que estão lá longe dele, né? Então é mais fácil de eu tirar esse elétron dele. Forneço um pouco de energia, o elétron não está muito atraído pelo núcleo. O núcleo desse átomo não está atraindo muito esse elétron, porque ele é grandão, ele tem um monte de elétron aqui. Aquele cara que está lá longe, ele está ali, mas tem uma atração pequena. É fácil de arrancar. Agora imagina um átomo pequenininho. Um átomo que é pequenininho, os elétrons estão aqui perto do núcleo. Olha só a força de atração. Tem um núcleo e o elétron aqui do lado, grudado nele. Cara, para eu arrancar esse elétron desse cara, dá um trabalho desgraçado. Tem que fornecer muita energia para conseguir arrancar esse elétron. Porque ele está perto do núcleo. Então tá vendo que eu estou relacionando o tamanho do átomo com a energia de ionização? Um átomo pequeno, é difícil de arrancar o elétron. Gruda ali, o bichinho é turrão. Agora, um átomo grandão, é fácil de arrancar o elétron dele, porque o elétron da última camada, da camada de valência, esses elétrons estão longe do núcleo. Então, ele tem uma atração, mas não está tão grande assim não, porque tem um monte de outro elétron blindando aqui. Entenderam isso? Entendido, professor. Entendeu? Agora, vamos colocar aqui em prática. Vamos pegar e olhar aqui na tabela. Nessa lógica, eu quero que vocês deduzam, então. Vamos deduzir, pensar. É o último pensamento da noite. Quem é o cara... Para que lado que esses elementos, que essa energia de ionização aumenta? Ela vai aumentar para a direita ou para a esquerda? Lembrando que é inversamente proporcional ao tamanho, né? Se o átomo é pequeno, a energia de ionização é grande. É difícil de tirar. Tem que fornecer muita energia para arrancar. Se o átomo é grande, a energia de ionização é pequena. Eu preciso de fornecer pouca energia para arrancar. Ele andaria para a esquerda, então? Não, acho que para a direita, né? Onde tem mais energia de ionização ali, né? Isso, para a direita, porque é o inverso, pô. O átomo pequeno, os pequenos não estão aqui? Aqui está o grandão, né? Ó. O átomo pequeno é mais difícil, então eu preciso de mais energia. Então a energia de ionização aumenta para cá, ó. Aumenta para cima, tá? E aumenta para a direita. Então, os gases nobres vão ter alta energia de ionização, muito difícil. O hélio vai ser o pior de todos, tá? A gente tem um flúor. Então, tipo, para tirar então um elétron do hélio, você teria que fazer um trampo da porra. O hidrogênio também, tá? O hidrogênio ele tá aqui, mas na verdade ele não tem uma tabela, uma família específica. Ele é solto aqui no meio. Porque o hidrogênio ele só tem uma camadinha, é o núcleo e o elétron girando ali ao redor dele, tá? O elétron disperso ao redor. Então, para você arrancar o elétron do hidrogênio, velho, ele só tem um. Pra você arrancar esse elétron desse cara, o bicho sai na porrada com você, hein? O hélio é dificílimo de arrancar. Gás nobre, de modo geral, já é difícil. O hélio, que é pequenininho, nossa senhora, dá um trabalho, o flúor. Então, a energia de ionização é maior desses caras aqui. É difícil de fazer ele virar íon, de você arrancar o elétron dele. Agora, átomos grandões têm baixa energia de ionização. É mais fácil. Quando você pega... Tem gráfico, eu acho, aqui na apostila, mostrando isso. Deixa eu só procurar ele, para mostrar para vocês. Volta o cão arrependido. Não sei o que é essa parada aqui. Não lembro mais, cara. Aqui está relacionando o tamanho dos átomos. Aqui está falando assim, ó,
do tamanho do átomo quando ele é um íon, tá? Se o átomo perde elétron, ele diminui de tamanho. Se ele ganha elétron, ele vira negativo, ele aumenta de tamanho, tá? É meio que lógico isso até. Espécies eletrônicas. Olha o exercício aqui do Enem, falando do tamanho dos átomos. Átomos e íons. Esse módulo é todo só de tamanho. Olha a energia de ionização, é do módulo 16. Aqui, aumenta para a direita e para cima, tá? Aqui, ó, tem um gráfico aqui mostrando, ó. Ó o gráfico. Isso daqui, ó, tá vendo que primeira, segunda, eu tenho várias energias de ionização para o mesmo átomo. A primeira energia de ionização é a energia necessária para arrancar o primeiro elétron. É mais fácil. Depois que eu tirei um elétron, para tirar outro elétron, dá para continuar tirando elétron do átomo até chegar no núcleo. Só que eu preciso de grande energia, tá? Esses caras aqui, tá vendo? Todo mundo é 3, 3, 3, 3. Tá todo mundo na mesma camada, né? Elétrons da mesma camada, tranquilo para arrancar. Eu arranco o primeiro, o próximo vai ter mais energia. Deixa eu aumentar, para vocês enxergarem melhor isso que eu tô falando. Estamos nos últimos 3 minutos aqui. O próximo eu preciso de mais energia. Vou tirando elétrons, tá? Tirando elétron. Chegou aqui, eu arranquei todos os elétrons de uma camada do átomo. Esse átomo aqui, da terceira camada dele, eu arranquei todos os elétrons dele. Aqui ele está medindo, ó, em kJ. Agora, quando eu for mudar de camada, olha o salto que você tem aqui de energia. Tá vendo esse salto gigantesco? Esse salto indica que mudou de camada. Eu já arranquei os elétrons todos de uma camada. Para arrancar da próxima camada, a diferença de energia é muito grande. Por quê? Porque o núcleo vai atrair com grande força aqueles elétrons que sobraram. Se arrancar deles vai ser muito difícil, ó. Então, vai ficando muito mais difícil, muito mais. Vai aumentando. Depois você tem outro salto grande, porque mudou de camada. Olha só nesse esqueminha aqui, ó. Esse esquema indica isso, ó. A primeira energia de ionização. Aqui ele está colocando em ordem os elementos químicos, em ordem de energia de ionização. O que eu tenho essas diferenças aqui, ó? Ele vem aqui e sobe, cai, sobe. Isso daqui é as camadas. Tá, ó, hélio, neônio, ó, os gases nobres, ó. O cara está numa camada abaixo. O hélio tem grande energia de ionização, é o maior de todos, tá vendo? Por quê? Ele é o menorzinho. Tá lá em cima, ele tem uma camada só. O cara que tem uma camada a mais, ele tem uma menor energia de ionização. O argônio tem mais uma camada, diminuiu a energia de ionização. Criptônio, xenônio, e assim por diante. Então, os elementos que estão abaixo na tabela periódica têm menor energia de ionização do que os que estão acima. É isso que está indicando nesse gráfico aqui, ó. Conforme vai aumentando as camadas, vai diminuindo a energia de ionização. O cara tem mais camada, mais gordão, mais fácil de arrancar elétron dele. Aí tem uma outra coisa chamada afinidade eletrônica. É muito parecido, tá? É a energia envolvida de um elétron em receber, de um átomo em receber elétron, tá? Isso chama afinidade. O que é afinidade? É quando você gosta. Então, átomos que gostam de elétron. Vamos usar o mesmo raciocínio. Mesmo raciocínio. 1 minuto para acabar. Último minuto. Girou. Mesmo raciocínio. Átomos que gostam de elétron. Gás nobre não quer saber de elétron, tá, galera? Ele não entra nessa briga. Porque ele já é um átomo estável. Possui camadas completas de elétrons. A última camada dele é completa. Tem 8 elétrons, está estável. Com exceção do hélio, que é 2. Então, o flúor é o átomo que tem mais afinidade por elétron. Átomos pequenos, eles querem ganhar elétron. Átomo grandão, ele fala, já tem muito, não quero ganhar, não. Tá tranquilo, ele não tem muita atração por elétrons, porque ele é grande. Então, o núcleo está bem protegido pelos elétrons ao redor dele. Agora, um átomo pequenininho, ele tem os elétrons perto, então, ele encosta perto de outro átomo, ele vai querer tomar elétron dele. Então, ele tem uma grande afinidade eletrônica. É difícil de você arrancar dele, tá? Ele não quer perder, ele quer ganhar. Gente... desligando aqui, é isso por hoje. A gente vai encerrar nossa aula. Quero agradecer vocês, todos, os 4 que ficaram aí. Me marca aí então, tá? 5, né? Porque tem as irmãs que estão assistindo juntas. Cada um tem aí um bombom quando voltar, hein? A Lourdes já tinha 1, ganhou mais 1, tem 2. Me cobrem. Beleza? Aí sim, pai. Valeu. Beleza, professor. Me manda... Beijo na bunda e até segunda. Me manda as dúvidas. Eu vou entrar no WhatsApp de vocês. Eu vou cobrar 1 por 1, hein? Beleza. Todo mundo que está aqui, ó, eu não me lembro de ninguém ter me mandado dúvida. Quero que vocês resolvam os exercícios da apostila. Tem as listas também que eu mandei lá.